E hoje nós vamos então ler João, capítulo de número 11, versículo de número 1. Nós vamos ler o versículo de número 1 até o versículo de número 6. Amém? Glória a Deus. E a palavra de Deus diz assim: Estava, porém, enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Olha só, quando ouviu, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Amém? Em João, capítulo de número 11, a Bíblia vai nos contar a história de Lázaro, né? Lázaro, amigo de Jesus. A palavra de Deus vai nos dizer que as irmãs de Lázaro mandam mensageiros até Jesus para informar o estado de Lázaro, a doença de Lázaro. E aqui eu já preciso que você entenda que a enfermidade de Lázaro, ela não era qualquer enfermidade. Ela não era qualquer doença. Ela não era um simples resfriado, uma gripe. Era uma doença muito grave, provavelmente uma doença terminal. Como que você sabe disso, pastor Fernando, se a Bíblia ela não nos diz qual era a enfermidade de Lázaro? Nós conseguimos deduzir isso porque as irmãs de Lázaro, em um ato de desespero, elas enviam mensageiros até Jesus, informando sobre essa enfermidade. Então, em um ato de desespero, as irmãs, vendo o estado que o seu irmão estava, elas enviam mensageiros até Jesus, informando: Jesus, aquele que tu amas, está muito doente. E essa mesma enfermidade levou Lázaro à morte em poucos dias. Então nós conseguimos concluir aqui que sim, era uma doença terminal. Nesse momento, Jesus, ele não estava em Betânia. A palavra de Deus, ela vai nos dizer que Jesus, ele estava em algum lugar além do Jordão, aproximadamente a 1 ou 2 dias de viagem. Então Jesus não se encontrava ali naquele lugar onde Lázaro morava. Amém? Quando os mensageiros eles chegam até Jesus, a palavra vai dizer assim, ó, versículo de número 3. Os mensageiros encontram Jesus além do Jordão e eles dizem: Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E aqui nós precisamos entender algo muito importante. Lázaro, ele não era qualquer pessoa. Lázaro, ele não era um simples conhecido de Jesus. Lázaro era alguém muito íntimo de Jesus. Era alguém importante para Jesus. A Bíblia mesmo faz referência dizendo que Jesus amava Lázaro. Agora, igreja, pensa comigo, vamos aqui refletir em algo, né? Imagine que você tem alguém que você ama muito, que é muito importante para você. Pensa aí nessa pessoa agora. Alguém que você considera muito, que você ama muito. Alguém que é íntimo de você. Pensou? Agora imagine que essa pessoa está passando por um grande problema. Uma enfermidade, algo muito grave.
e você tem a solução do problema dela. Então de repente chega mensageiros até você, pessoas, e dizem: aquela pessoa que você ama está passando por isso. Eu não sei vocês, mas eu acho que se eu recebesse uma mensagem assim, e eu tenho a solução do problema daquela pessoa, eu acho que eu deixaria tudo aquilo que eu estava fazendo naquele momento, né? Eu deixaria tudo o que eu estava fazendo e sairia correndo para ajudar essa pessoa. Eu acho que eu tomaria essa atitude. Mais alguém tomaria essa atitude? Meu Deus, e o resto não ia ajudar o amigo, não? Meu Jesus. Ô Senhor, você está vendo, né? Não, vou perguntar de novo. Mais alguém iria ajudar a pessoa que você ama, aquela pessoa importante para você? Glória a Deus, aleluia. Mas a palavra vai nos dizer que a atitude de Jesus, ela foi diferente daquilo que nós esperamos. A palavra, ela vai nos dizer que quando Jesus ouve sobre a enfermidade de Lázaro, Jesus permanece ainda 2 dias no lugar onde ele estava. Versículo de número 6, você que está acompanhando comigo. Quando ouviu, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar aonde ele estava. Na nossa lógica, nós pensamos que Jesus deveria ter deixado tudo o que ele estava fazendo naquele momento, né? Porque era alguém importante para Jesus, era alguém que Jesus amava. Então, no nosso coração nós pensamos: Jesus deveria ter deixado tudo o que ele estava fazendo, saído do lugar onde ele estava e ter viajado até Betânia para curar Lázaro. Jesus poderia curar, mas Jesus, ele resolve não atender a mensagem de Marta e Maria. Ele ainda permanece 2 dias naquele lugar. E por que Jesus ele fez isso? Por que Jesus ele não atendeu a mensagem prontamente e foi imediatamente até Lázaro? Por que Jesus ele fica ainda 2 dias no lugar onde ele estava? E a própria palavra, ela vai nos dar a resposta para isso. Quero que você leia comigo João, capítulo de número 11, versículo de número 4. Jesus, depois que recebeu a mensagem, Jesus responde: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Aleluia. Então aqui existia um propósito, existia um plano. Deus tinha um propósito para a enfermidade de Lázaro, que era glorificar o seu nome e glorificar o nome do Filho. Mas não somente isso, o milagre de Lázaro também revelaria a identidade de Jesus, revelaria a divindade de Jesus, e que também Jesus tinha autoridade sobre a morte. Aleluia, glória a Deus. E aqui eu preciso abrir um pequeno parênteses com vocês. Deus tinha um propósito para a enfermidade de Lázaro. E quando nós olhamos para esse cenário, quando nós olhamos para essa palavra, muitas pessoas acreditam que Deus coloca enfermidade nos seus filhos, coloca doença nas pessoas para cumprir os seus próprios planos e propósitos. Existem muitas pessoas que acreditam que Deus coloca enfermidade nas pessoas para ensinar algo, ou até mesmo para castigá-las. Existem muitas pessoas que pensam assim. E se você pensa que Deus ele poderia colocar doença em alguém, então você estaria dizendo que Deus ele é culpado de toda a desgraça que acontece no mundo. Se você acredita que Deus seria capaz de colocar em uma enfermidade, uma doença terminal num filho, você estaria dizendo que Deus então ele é culpado por todo o sofrimento, por toda a maldição. E eu não acredito nisso não, queridos, porque a própria palavra vai dizer que nós
sendo maus, nós sabemos dar boas coisas aos nossos filhos? A palavra diz isso, que nós sendo maus, nós sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Então imagina mais o nosso Pai Celestial, que não poupou nem mesmo o seu único filho, Jesus, enviou neste mundo para morrer pelos nossos pecados, derramar todo o seu sangue por pecadores. E na verdade nós merecíamos a condenação, e mesmo assim Deus envia o seu Filho para morrer por cada um de nós. Então você acha que Deus seria capaz de colocar enfermidade num filho dele para cumprir algum propósito, para provar alguma coisa ou para ensinar alguma coisa? Não, queridos. Eu acredito que nós somos responsáveis por todos os males que nos acontecem. Infelizmente, é através das nossas escolhas, das nossas atitudes, dos nossos pecados, das nossas brechas que nós abrimos, que muitas vezes maldições nos atingem, enfermidades nos atingem. Mas Deus, Ele é tão bom, tão misericordioso. Deus, Ele nos ama tanto, que mesmo nós tomando atitudes erradas, escolhas erradas, Ele ainda converte a maldição que nos atingiu em bênção, a enfermidade em testemunho. Quando a minha filha, ela foi diagnosticada com epilepsia, nesse tempo, eu confesso para os irmãos que eu não tinha entendimento nenhum sobre o mundo espiritual. Eu não entendia e não sabia, na verdade, que eu precisava me posicionar como sacerdote do meu lar. Eu não entendia que o mundo espiritual era tão real que eu precisava estar 24 horas vigilante, orando, intercedendo, protegendo a minha casa. E pela minha ignorância espiritual, por não ter conhecimento, eu permiti que o inimigo tocasse na minha casa e tocasse na minha filha. Eu permiti, não foi Deus, foi minha responsabilidade. Eu fui negligente com as coisas de Deus. Eu deixei brecha aberta na minha casa para que o inimigo entrasse e colocasse uma enfermidade, porque eu não entendia que eu precisava me posicionar como filho de Deus. Eu não entendia que eu tinha autoridade. Eu não entendia quem eu era na verdade, que Cristo me deu toda a autoridade, que o inimigo está debaixo dos meus pés. Ah, querido, mas quando eu entendi a minha verdadeira identidade em Cristo e a autoridade que Ele nos concedeu, pode ter certeza que hoje Satanás pensa duas vezes antes de dobrar a esquina da minha casa, porque ele sabe que ali tem um homem de Deus, um homem de oração, um homem posicionado. A minha casa é a minha fortaleza. Mas eu não entendia isso. Eu não entendia e eu permiti que o inimigo viesse. Mas Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, usou esse mal e transformou em bênção. Através dessa enfermidade, através dessa doença, Deus nos guiou até este lugar. Este lugar, esta casa, essa casa de milagres, essa casa onde tem um homem e uma mulher de Deus, tem pais espirituais, e através da vida deles, a nossa filha foi totalmente curada. E através, aplauso, Ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória. Obrigado, Jesus. Louvado seja seu nome.
Glória a Deus. Então, Deus tinha um propósito, Deus tinha um plano, que era glorificar o seu nome, glorificar o nome de Jesus. Deus tinha um plano, e Deus, Ele tem também um plano para a sua vida. Deus, Ele tem um propósito na sua vida. Sabe, queridos, enquanto eu estudava essa palavra, meditava nesse versículo, Deus, Ele me mostrou algo muito revelador. Enquanto eu li esse texto, era como saltasse algo do Espírito diante dos meus olhos, e Deus me mostrou algo muito importante aqui. Enquanto eu estudava essa palavra, Deus me mostrou que possivelmente, quando os mensageiros chegaram até Jesus, Lázaro já estava morto. Como assim, pastor? E essas heresias aí, pastor? Possivelmente, quando os mensageiros são enviados de Betânia até além do Jordão, onde Jesus ele estava, Lázaro estava morto. E por que eu estou dizendo possivelmente? Porque aqui eu quero que vocês entendam que eu não estou batendo o martelo, dizendo que foi exatamente assim que aconteceu. Mas a probabilidade de ter acontecido assim é muito grande. E aqui eu quero explicar para você. Vamos fazer aqui a matemática do milagre de Lázaro. A palavra de Deus diz que Lázaro estava muito doente. Então Marta e Maria, em um ato de desespero, enviam mensageiros até Jesus. A distância de Betânia até onde Jesus estava era aproximadamente um dia de caminhada. Quando Jesus ele recebe a mensagem de Marta e Maria, a palavra de Deus diz que ele permanece ainda 2 dias no lugar onde ele estava. Dia 3 e dia 4. No 4º dia, Jesus volta para Betânia. Amém? Quando Jesus ele chega em Betânia, qual é a primeira notícia que ele recebe? Que Lázaro já estava morto há quantos dias? 4 dias. Olha só. Então, vamos fazer a matemática. Os mensageiros saem, chegam até Jesus provavelmente no 2º dia. Jesus ouve a mensagem e Jesus ainda permanece mais 2 dias. Jesus permanece ali dia 3 e dia 4 fazendo o que ele precisava fazer. No 4º dia Jesus ele volta. E quando ele volta, ele recebe a notícia que Lázaro já estava morto há 4 dias. Então possivelmente quando os mensageiros saíram para levar a mensagem até Lázaro, Lázaro teria morrido naquele mesmo dia. Então quer dizer, pastor, que quando Jesus recebe os mensageiros de Marta e Maria, Jesus então já sabia da morte de Lázaro? Provavelmente sim. Possivelmente sim. Agora então, pastor, faz sentido, né? Faz sentido porque que Jesus ficou 2 dias ainda no lugar onde ele estava. Porque se ele já sabia da morte de Lázaro, não tinha tanta urgência para ele voltar até Betânia, já estava morto. Então ele terminou ali o que ele precisava fazer, né? O propósito dele. Foi isso, pastor? A resposta é não. Não foi isso. Jesus ele não permaneceu mais 2 dias no lugar onde ele estava, porque talvez ele já sabia que Lázaro estava morto, ou porque ele tinha que terminar algo que ele estava fazendo. Não. Lá, Jesus permaneceu mais 2 dias no lugar onde ele estava, porque existia um propósito para que Jesus permanecesse mais 2 dias. E aqui eu preciso que você entenda algo. Na cultura judaica, acreditava-se que quando uma pessoa morria,
a alma daquela pessoa pairava perto do corpo até o 3º dia. Então, quando uma pessoa vinha a falecer, os judeus acreditavam que até o 3º dia existia esperança. Eles tinham fé que algo poderia acontecer e aquela pessoa que morreu pudesse voltar à vida. Acreditava-se nisso na cultura judaica. Então, até o 3º dia existia uma expectativa que ainda nada estava perdido. Ainda que aquela pessoa tivesse falecido, aquela pessoa poderia voltar à vida. Havia esperança, havia fé, havia expectativa. Eles pensavam que a dor que eles estavam sentindo da perda poderia se converter em alegria. Mas o 4º dia, queridos, o 4º dia era como se todas as esperanças tivessem acabado. Não tinha mais esperança, não tinha mais fé. O 4º dia, quando Jesus ele chega no 4º dia, era como se Jesus tivesse chegado atrasado. Porque no 4º dia, humanamente falando, não existia mais nada que pudesse ser feito. Era o fim da linha. No 4º dia, queridos, um corpo morto há 4 dias, ele já está em fase de decomposição. A carne já está apodrecendo, já está cheirando mal. Humanamente falando, não existia nada nem ninguém que pudesse fazer alguma coisa naquele momento. Quando Jesus ele chega no 4º dia, era como se realmente Jesus tivesse chegado atrasado. As pessoas, o que adianta agora? Você chegou atrasado, Jesus. Agora não adianta mais. Lázaro já morreu. Lázaro já está 4 dias na sepultura. Já está cheirando mal. Não tem mais nada que possa ser feito. Você chegou atrasado. E olha o que muitos diziam. Versículo de número 37. Quando Jesus chegou em Betânia, eles diziam, e alguns deles disseram, não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer também com que este não morresse? Então as pessoas começaram a questionar. Ele diz que ele tem tanto poder, que ele cura, não podia ele ter salvado o seu próprio amigo? Ele que abre os olhos do cego, ele que cura as enfermidades, não poderia ter salvado o seu amigo? Então as pessoas começaram a duvidar de Jesus. As próprias irmãs de Jesus, de Lázaro, quando chegaram até Jesus, elas disseram, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, se o Senhor tivesse chegado antes, o nosso irmão não teria morrido. O meu irmão não teria falecido. Quando Marta chegou diante de Jesus, ela disse isso. Agora, Senhor, não adianta mais. Já faz 4 dias. Se o Senhor tivesse chegado antes, se o Senhor tivesse chegado um dia antes, talvez o nosso irmão estaria aqui conosco. E quando Maria chegou até Jesus, ela fala a mesma coisa. Senhor, se o Senhor tivesse chegado antes, o meu irmão estaria aqui comigo. E muitas vezes nós também somos assim. Muitas vezes nós achamos que aquilo que nós estamos passando, a enfermidade, a doença, aquilo que nós temos orado há tanto tempo, que parece que não tem mais jeito, que não tem mais esperança, e nós oramos e dizemos, Senhor, agora não adianta mais. E o Espírito Santo está me dizendo que existe pessoas aqui que estão no seu 4º dia. E por que a palavra de Deus dá tanta ênfase no 4º dia? Porque o 4º dia é quando todas as esperanças humanas elas acabam. Pode ser que tenham pessoas aqui nessa manhã que foram desenganadas pelo médico, receberam um diagnóstico de uma enfermidade, uma doença terminal,
Pode ser que tenha pessoas aqui que o homem deu tanto tempo de vida para você. Pode ser que tenha pessoas aqui que digam: meu casamento já acabou. Tem mais nada e mais ninguém que restaure o meu casamento. Os meus filhos não têm mais jeito, estão perdidos nas drogas. Meu marido está no vício da bebida, das drogas. Tem pessoas aqui que possivelmente estão vivendo o seu quarto dia. Mas eu quero que você entenda que quando toda a probabilidade, a nossa fé, a nossa esperança acaba, quando parece que nós não podemos fazer mais nada, é nesse momento que Deus ele entra com um milagre. É no quarto dia que Deus ele entra com providência. É no quarto dia que Deus ele vem com resposta. E hoje tem resposta de Deus na sua vida. Tem resposta de Deus para essa enfermidade, para essa doença. Tem resposta de Deus para esse casamento. Deus hoje ele quer curar, Deus ele quer restaurar. Deus hoje ele quer transformar a sua vida. Pode ser que o ano de 2025 tenha sido um ano terrível para você, em que você orou, que você buscou, que você jejuou, que você clamou e nada aconteceu. E parece que hoje aquilo que você está vivendo, assim como Lázaro, parece que está morto, já está apodrecendo, já está cheirando mal. Mas ainda que já esteja cheirando mal isso na sua vida, Deus ele tem poder para ressuscitar, para trazer vida, para restaurar. Se coloque em pé nessa manhã. Comece a falar em línguas essa manhã. Comece agora. Algo mudou nesse ambiente. A palavra de Deus vai dizer que quando Jesus chegou diante do túmulo de Lázaro, Jesus disse: removam a pedra. E aqui eu quero que você entenda que o milagre de Lázaro não aconteceu enquanto a pedra não foi removida. O milagre de Lázaro não aconteceu enquanto a pedra não foi removida. Lázaro permanecia morto, mesmo diante de Jesus. Jesus estava ali, mas Jesus não poderia fazer nada enquanto a pedra não fosse removida. Pode ser que você esteja há muito tempo clamando por algo, buscando algo, mas pode ser que exista ainda uma pedra aí no teu coração. Pode ser que exista ainda algum impedimento, alguma barreira. E nessa manhã, Deus preparou esta manhã, este culto, esse culto de Santa Ceia, porque Deus ele quer remover a pedra que está no teu coração. E somente quando essa pedra ela for removida, o milagre vai acontecer. Quero que abram as laterais agora, todas as laterais. Se existem alguém aqui que ouvindo esta palavra creram e estão dizendo: eu hoje estou no meu quarto dia.
Pode ser que tenha pessoas aqui que entraram sem esperança, desenganadas pelos médicos. Pode ser que tenha pessoas que entraram aqui nessa manhã dizendo: é minha última tentativa, é o último dia que eu vim no culto. Se algo não mudar na minha vida, se algo não acontecer, eu vou para o mundo, eu vou desviar, porque eu estou orando há tanto tempo e nada está acontecendo, parece que tudo está piorando. Deus preparou esse dia porque hoje é o dia do seu milagre. Então, se você hoje tem uma dor, uma enfermidade, uma doença, foi desenganado pelos médicos, você tem uma causa impossível, que só Deus pode fazer alguma coisa hoje, eu quero que você venha aqui na frente. Se você tem uma causa impossível, se você hoje está no seu quarto dia e você diga: não tem mais jeito, o Espírito Santo está mandando dizer que tem jeito. Tem jeito sim, porque não existe nada impossível para Deus. Deus, Ele pode restaurar isso que foi perdido na sua vida. Deus, Ele pode restaurar o seu casamento. O altar estará aberto. Deixe Deus Ele remover essa pedra do teu coração. Que todo medo, que toda incredulidade hoje fique aqui nesse altar. O sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes negar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta, eu quero meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Refrigera minha alma, restitui. Aquilo que roubado foi não poderá se comparar com tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. E aquilo que roubado foi não poderá se comparar. Aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Versículo de número 38. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta e cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. E disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. E respondeu-lhe Jesus: eu não te disse se creres, verás a glória de Deus? E tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças eu te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora! Lázaro, vem para fora!
e saiu aquele que estava morto. Se você crê nesta manhã, você verá a glória de Deus. Se você crê, você verá a glória de Deus. Antes de eu orar por essas pessoas aqui, existem pessoas que precisam voltar para os caminhos do Senhor. Existem pessoas que nunca tiveram um ato de fé, de levantar as suas mãos para o alto e aceitar Jesus como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Não há mais tempo de estar fora dos caminhos do Senhor, querido. Não há mais tempo. Deus, Ele está te chamando de volta. Deus, Ele está te chamando de volta. Se existe alguém aqui hoje que nunca entregou a sua vida para Jesus, e como um ato de fé, ouvindo essa palavra, eu quero aceitar esse Jesus hoje. Quero que você erga a sua mão bem alto. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Jesus. Tragam todas essas pessoas aqui na frente. Obrigado, Jesus. Aleluia. Deus, Ele tem uma nova história para você, querido. Eu quero fazer um segundo convite. Pode ser que tenha pessoas aqui nessa manhã que estavam afastadas da presença de Deus. Você se decepcionou com o homem, você se decepcionou com a igreja, com a liderança. Eu não sei o que aconteceu contigo e você saiu dos caminhos do Senhor. Mas hoje Deus está te chamando de volta. Deus está dizendo: volta, filho, para a minha presença. Volta para a minha presença. Deixa eu remover essa pedra que está impedindo você de viver o milagre que eu tenho na sua vida. Se existem pessoas aqui que estavam afastadas, longe do caminho do Senhor, mas querem voltar para a casa do Pai nesta manhã, ergue tua mão bem alto. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Você que levantou sua mão, vem aqui na frente, vem aqui na frente. Basta parada lá baixei. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Hoje os céus estão em festas. Olha quantas almas para Jesus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Nós vamos orar agora. Primeiramente, nós vamos orar por aqueles que estão hoje no seu quarto dia. Eu quero que você que hoje está passando por alguma enfermidade, alguma doença, você foi desenganado pelos médicos, você está sentindo alguma dor, somente estes que têm uma doença, uma enfermidade, fiquem com seu braço levantado. Eu não preciso saber o que você tem, porque Deus, Ele sabe. Deus, Ele conhece o teu coração, Ele sabe tudo aquilo que você está passando, Ele sabe essa enfermidade. Eu vou somente orar, e essa enfermidade, ela vai desaparecer em nome de Jesus. Enquanto louvor, eu vou pedir que vocês deem um espaço para mim passar aqui, um passo. Porque essas pessoas que estão com a mão levantada, nós vamos orar agora, e elas serão curadas agora em nome de Jesus. Não há enfermidades que resistam ao poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Toda enfermidade vai ser destruída nesta manhã. Toda dor vai desaparecer. Todo câncer vai desaparecer. Todos os tumores vão desaparecer. Intolerância à lactose vai desaparecer.
vejo milagres, eu vejo sinais, as trevas eu vejo hoje retroceder, e esse poder está sobre mim. Eu vejo milagres, eu vejo sinais, as trevas eu vejo hoje retroceder, e esse poder está sobre mim. Eu vejo sinais, as trevas eu vejo hoje retroceder, e esse poder está sobre mim. Eu vejo milagres, vejo sinais, as trevas eu vejo hoje retroceder, e esse poder está sobre mim. Sobre mim, e essa unção chegou, já posso sentir, e esse poder está sobre mim, e essa unção chegou, já posso sentir, e esse poder está sobre mim. Eu vejo milagres, eu vejo sinais, as trevas eu vejo hoje retroceder, e esse poder está sobre mim. Eu vejo milagres, eu vejo sinais, as trevas eu vejo hoje retroceder, e esse poder sobre mim. Chegou a hora, chegou a hora, chegou a hora dos filhos manifestarem a glória. Chegou a hora, chegou a hora, chegou a hora dos filhos manifestarem a glória. Chegou a hora, chegou a hora, chegou a hora dos filhos manifestarem a glória. Chegou a hora, chegou a hora dos filhos manifestarem a glória. Eu vejo sinais, as trevas eu vejo hoje retroceder, e esse poder está sobre mim. Eu vejo milagres, eu vejo sinais, as trevas eu vejo hoje retroceder, e esse poder está sobre mim. Deus se manifestará, se buscarmos, Deus se manifestará, se adorarmos, Deus se manifestará, se adorarmos, Deus se manifestará, se clamarmos, Deus se manifestará, se buscarmos, Deus se manifestará. Se adorarmos, Deus se manifestará, se clamarmos, Deus se manifestará, se buscarmos, Deus se manifestará. Se adorarmos, Deus se manifestará, se clamarmos, Deus se manifestará, se buscarmos, Deus se manifestará. E a fé se manifestará, Jireh se manifestará, Rafa se manifestará, se manifestará, Yahvé se manifestará, Jireh se manifestará,
Que Ele é Yahvé, Yahvé, Rafa, Ele é Elohim, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Levante a sua mão, comece a chamar por Ele. Para sempre, amém. Ele vive. Ele vive hoje para sempre, eternamente. Mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu, que vivo está
vivo está. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Ei, 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 ei. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Oh, pra te adorar, pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Yeah, yeah, yeah. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Eu vivo pra te adorar, Jesus. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo. Adore ao Senhor, adore ao Senhor por tudo que Ele fez nessa manhã. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Todos aqueles que hoje entregaram a sua vida para Jesus, que voltaram para a casa do Senhor, onde vocês estão? Estes, amém? Nós precisamos orar por eles. Nós temos ainda a ceia do Senhor para ministrar. Uau! Tem alguém que hoje está entregando a sua vida para Jesus pela primeira vez? Você nunca veio na frente da igreja, teve um ato de fé? Todos estão voltando? Todos estão voltando para a casa do Senhor? Amém. Glória a Deus. Hoje os céus estão em festas, queridos. Aleluia. Hoje o inferno perdeu. Olha quantas almas para Jesus. Obrigado, Jesus. Eu vou pedir para que você feche os teus olhos agora. A igreja vai me ajudar. Eu oro e você repete. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu me arrependo por todos os meus pecados. E hoje eu entrego a minha vida ao Senhor. Restaura, me cura, transforma. Pai, em nome de Jesus, escreve o meu nome no livro da vida e que ele nunca mais se apague. Em nome de Jesus. Pai, estão aqui os teus filhos, Senhor, os filhos pródigos que hoje estão voltando para casa, Senhor. Pai, aqui, Senhor, estão os teus filhos, Senhor, que têm um propósito, que têm um chamado, Senhor, tão grande, Senhor. E o inimigo tentou desviar eles, Senhor. Tentou, meu Deus, matar o milagre deles, Pai. Mas hoje, Senhor, o Senhor alcançou cada um deles nessa manhã, Pai. E eu declaro um novo tempo, uma nova história. Eu declaro que aquilo que estava morto na sua vida hoje ressuscitou, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.